Vamos conversar um pouco a respeito dessa miscelânea terrível que nós temos visto nesses últimos tempos. São tantas coisas que nós temos visto, irmãos. Coisas que confundem, coisas que trazem complicações às cabeças. As pessoas já não conseguem entender o que é correto, o que não é correto. Porque em determinada congregação aponta e mostra e prova que é de uma forma. Aí você vai em outra congregação, da mesma forma, eles apontam, mostram, que aquela forma de agir que a outra considera como errada é correta. E torna-se uma grande confusão, meu irmão, que tem adentrado aos lares, que tem envolvido as pessoas, que tem levado as pessoas a enfraquecer-se na fé, porque já não consegue ter uma direção. Eu quero falar para você, amado, que de certa forma a culpa é daquelas pessoas que ouvem também. Nós não podemos tirar a culpa do ouvinte, porque a palavra do Senhor nos afirma de forma clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Mas qual é a verdade? Quem é a verdade? A verdade é Cristo Jesus. Cristo é a verdade, e quando nós o conhecemos, quando nós passamos a ter uma vida de intimidade com o Senhor, essas situações, com certeza, elas deixam de existir, deixam de ser problemas na vida da gente, porque nós vamos receber, em decorrência da nossa comunhão com a verdade, vamos receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus nos dá total discernimento. Nós vamos conseguir entender, irmãos, aquilo que não é de Deus. Vamos conseguir discernir aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede do Senhor. Mas para que eu possa conhecer a verdade, para que eu possa ter essa verdade entronizada no meu coração, eu preciso também conhecer a palavra. A palavra é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o livro sagrado. Eu preciso reservar tempo na minha existência, tempo na minha jornada para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para deixar que o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação do texto bíblico. Eis aí a verdade, e essa verdade, ela envolve o Todo-Poderoso. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós, irmãos, nos colocamos verdadeiramente nas mãos do Senhor, quando nós nos entregamos ao Todo-Poderoso, quando nós fazemos um pacto de vida com Deus, e esse pacto consiste em abrir mão da minha vontade pessoal para que a vontade de Deus se manifeste poderosamente, profundamente na minha existência. Quando eu me coloco nesta situação, quando eu me predisponho, meu irmão, quando há uma predisposição na minha vida em abrir mão do meu próprio querer para que o querer de Deus venha reinar sobre o meu viver, aí sim, amados, as coisas mudam, porque nós vamos ter cada dia mais proximidade com Cristo Jesus. E essa proximidade com Cristo Jesus não nos deixa entrar por caminhos que sejam falsos, caminhos que não procedem, caminhos contrários aos princípios de Deus. Mas nós precisamos conhecer a verdade, precisamos ser amigo da verdade, precisamos ter intimidade com a verdade, precisamos estar juntinhos com a verdade, precisamos, irmãos, claro, estar unidos à verdade, e nós podemos entender a verdade aqui como Cristo Jesus, como aquele que nos libertou do império das trevas, que nos deu uma vida nova, nos colocou de pé e nos enviou ao campo para pregarmos esta mesma verdade àqueles que dela estão necessitados. Mas, irmãos, se nós não agirmos assim, amados, amadas, se nós não agirmos dessa forma, se nós não colocarmos definitivamente o nosso coração, a nossa mente nas mãos do Senhor, seremos facilmente confundidos.
Sim, irmãos, seremos facilmente confundidos como muitos, aos milhares, aos milhões, estão sendo confundidos nesses últimos tempos, porque são dias de confusão, são dias, irmãos, em que Satanás tem agido de uma forma tão intensa, tão poderosa, tão magnífica, que muitas vezes fica realmente difícil saber o que é e o que não é de Deus. Essa grande confusão que é a grande sacada de Satanás. É essa mistura, é a grande sacada de Satanás para esses últimos tempos. Porque as pessoas, irmãos, já não querem conhecer a verdade. Elas preferem comer o enlatado, a comida em conserva. Vem a latinha, abridorzinho de lata, ou então aquela coisinha que você puxa e já abre de forma direta a lata, dispensando até o abridor de lata que está um tanto quanto ultrapassado, não é? E come aquilo, acha gostoso. É um miojo da vida, não é? Para que é melhor do que miojo? Você coloca aquilo lá 3 minutinhos, você não precisa saber cozinhar, você não precisa saber fazer nada, apenas coloca o miojo em água fervente durante 3 minutos e está pronto o prato e é até gostoso. É assim, irmãos, é dessa forma que o inimigo tem feito nesses últimos tempos e coisas piores ainda veremos, porque é só o princípio da ação mais intensa do maligno. Amados, a situação vai ficar muito complicada. Um texto que eu quero ler para vocês encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Presta atenção nisso, irmãos. Aqui refere-se a Satanás. Deixa eu ler um pouquinho antes aqui para vocês. Versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Eis aí, irmãos, a resposta para você. Eis a resposta de Deus, o alerta de Deus, um alerta que já existe há quase 2000 anos, um alerta que nos foi dado pelo apóstolo Paulo, porque naqueles dias Satanás também já se mostrava desta forma, só que nesses últimos tempos, dias contemporâneos, sim, temos visto com intensidade essa revelação de Satanás, temos visto com intensidade a manifestação do poder satânico. É o diabo que se transforma em anjo de luz. E essa transformação em anjo de luz, irmãos, nada mais é do que assemelhar-se a Deus. Presta atenção, assemelhar-se a Deus. Quem é a luz desse mundo? É Jesus Cristo, claro, é Jesus. E quando Satanás se transforma em anjo de luz, ele está, meu irmão, fazendo uma cópia um tanto quanto pirata de Cristo Jesus. E sabemos que tudo que é pirata é falso, é falsificado, é de má qualidade, vá por aí. É mais ou menos isso que nós temos contemplado nesses últimos tempos. São dias de grande confusão, dias de grandes trevas. E vai ficar pior, esteja atento a isso, porque Satanás, meu irmão, ele tem adentrado as igrejas, tem adentrado à família, tem adentrado aos locais que antes eram considerados como de Deus, e tem feito ali dentro uma grande mistura, uma grande confusão, tem implantado alguns costumes, plantado normas, plantado doutrinas que sabidamente são contrárias aos princípios de Deus. A palavra de Deus nos diz que as pessoas estão errando porque não conhecem a verdade. Quando o homem não tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, quando o homem, meu irmão, não está com seu coração lavado, purificado, quando ele não está continuamente aos pés de Cristo, desenvolvendo uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, ele está aberto a toda sorte de espíritos imundos. Está aberto a todo espírito de engano, a todo espírito de confusão, a todo espírito que vem com sofismas, doutrinas, teologias e mais um tanto de coisas. E isto tem como único objetivo, irmãos,
implantar no meio evangélico, implantar dentro das igrejas evangélicas uma grande confusão, uma grande confusão. E ele tem conseguido grande êxito neste plano. É onde nós vemos, irmãos, uma diversidade grande de denominações, uma diversidade grande de doutrinas, um número sem par de promessas que você vai procurar uma ratificação bíblica, que você procura uma confirmação na palavra de Deus e você descobre que não existe. É uma facilidade de acesso a Deus, de vida com Deus, que você não encontra na palavra. É uma divinização das finanças. É o santo dízimo, a santa oferta. São as santas promessas. Enfim, são tantas coisas, irmãos, que traz para o homem, traz para dentro do homem, sabe o quê? Ambição. Irmãos, é o capeta. Ele sabe o que faz. E nós vemos hoje em nossos dias, irmãos queridos, nós temos visto em nossos dias um tanto de crentes que são verdadeiramente ambiciosos, estão vivendo em cima de ambição, estão vivendo plantados em alicerces de ambição, estão desejosos não pela presença de Deus nas suas vidas, não pela presença de Cristo lá no cerne da sua existência, mas estão sim querendo receber de Deus as possíveis promessas que lhes foram propostas. E nem sempre essas promessas são verdadeiras. Mas o desconhecimento da palavra, o ignorar os princípios bíblicos, levam as pessoas, meus irmãos, a errarem ainda mais. E a consequência sabemos qual é. Muitas pessoas são decepcionadas, porque não conseguem alcançar durante décadas aquilo que lhes é prometido. Outros até recebem as promessas, se deixam levar pelas riquezas, são amarrados pelo poder da riqueza, são amarrados pelo poder do dinheiro, da mesma forma que um perdeu a salvação, o outro também perde a salvação, porque colocam a sua fé em fundamentos que não são confirmados por Deus, que não são aceitáveis por Deus. Eu não estou falando aqui, claro, eu não estou afirmando e o servo de Deus não possa prosperar. Não, longe de mim tal coisa. Nós vemos que Salomão, o homem mais rico do mundo, considerado o mais rico do mundo, prosperou abundantemente. Vemos que o rei Davi prosperou. Por outro lado, nós vemos o apóstolo Paulo, que não prosperou. O apóstolo Paulo, que passou dias difíceis e era para ser um homem próspero, porque foi profundamente fiel ao Todo-Poderoso, a ponto de escrever quase todo o Novo Testamento. Um homem de fé, um homem que tinha comunhão com o Senhor, um homem que vivia a Deus, mas nem por isso foi rico. Então nós não podemos atrelar santidade a riquezas, nós não podemos fazer uma ligação, irmãos, para que a pessoa seja santa, para que a pessoa tenha comunhão com Deus, é necessário que ela seja bem-sucedida financeiramente. Nós não encontramos essa fundamentação na palavra de Deus. No entanto, é uma das doutrinas que são hoje difundidas cada dia mais dentro das igrejas, como se fosse, sei lá, o que de mais importante o homem almeja. Mas nós não podemos, meus queridos, tomar posse disso. Porque o que nós precisamos primeiro, irmãos, é acertar a nossa vida com Deus, é conhecer a Deus, é entronizar o Senhor dentro de nossos corações, é oferecer uma vida que esteja em conformidade com aquilo que Deus quer, para que o Espírito Santo possa adentrar e nela fazer morada. E eu não me canso, irmãos, de falar que tem existem muitos ministros de justiça, verdadeiros ministros de justiça, mas que são enviados por Satanás, que são inspirados pelo diabo. Há muitos pastores, muitos pregadores, há muitos apóstolos, líderes, que são verdadeiramente inspirados pelo capeta, que são totalmente dominados pelo diabo. E esta é a afirmativa da palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando isso para você, é a própria Bíblia, é a palavra de Deus que afirma desta forma.
e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Eis aí a verdade, amados. Quantos pastores hoje estão dominados pelo inimigo, enganados pelo diabo, estão até numa boa fé, sim, bem intencionados, estão ali cheios de boas intenções, mas diz um ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio, e é uma verdade, porque boas intenções não levam o homem para a presença do Senhor. Boas intenções não levam o homem para os céus, mas o que leva o homem para a presença de Deus é atitude. Eu preciso tomar uma atitude, a atitude de querer estar na presença do Senhor, a atitude de querer chegar-me a Deus. E quando assim eu ajo, irmãos, eu serei tomado pelo Espírito de Deus, que abrirá meu entendimento, abrirá minha mente e me fará compreender o desejo dele para a minha existência. E eu preciso colocar minha vida dessa forma, irmão. Porque se eu não colocar minha vida desse jeito, não vou conseguir ter êxito. Eu só posso ter êxito na minha vida, na minha jornada espiritual, quando eu ando com Deus, quando eu vivo com Deus, quando eu estou com o Senhor. E é desse jeito que Deus quer para nós. O Senhor chama-nos, irmãos, para uma vida santa. O Senhor chama-nos para uma vida nova. O Senhor chama-nos para sermos exemplos nessa terra. Ele diz que devemos ser sal. E nesse aspecto, nós precisamos temperar essa sociedade. Mas é temperar com a palavra de Deus, é temperar com a verdade do Senhor. É mostrar para esse povo, irmãos, que nós somos diferentes, mas que é um diferente não como reacionários, como revolucionários, mas um diferente, sim, no aspecto de vivermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Vamos, portanto, meus irmãos, viver Deus na vida da gente. Vamos procurar cada dia mais buscar o Senhor, cada dia mais procurar colocar Deus dentro dos nossos corações. Porque quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, vamos receber dele, irmãos, condições de entrarmos num local e vermos toda aquela movimentação e compreendermos o que é de Deus e o que não é de Deus. É a revelação, é o discernimento, é a direção que nos é dada pelo Espírito de Deus. Se eu vou, irmãos, querendo entender isso segundo a minha mente, segundo a minha compreensão humana, eu não vou conseguir muito êxito. Porque as coisas estão tão assim misturadas, tão assim, tão confusas, irmãos, que só mesmo com a direção do Espírito de Deus. Mas uma coisa nós podemos fazer, isso independe de igreja, independe de entidade religiosa, isso independe de pastores, de bispos, apóstolos, enfim, isso independe do teu próximo. O que você precisa fazer nesses tempos, e isso com urgência, é buscar a presença de Deus com todas as forças do teu ser. É buscar, irmãos, é buscarmos Deus com todas as forças do nosso ser. Porque quando nós vamos buscar a presença do Senhor, nós vamos nos achegar a Ele, vamos ter uma comunhão verdadeira com Deus, aí sim, irmãos, seremos movidos poderosamente e levados, amados, a sair do nosso comodismo, seremos levados a sair do nosso cantinho, da nossa zona de conforto, para fazermos, para manifestarmos, para pregarmos, para levarmos aqueles que estão carentes um evangelho puro, um evangelho real, um evangelho forte, um evangelho verdadeiro, um evangelho que tem poder para transformar vidas, para renovar vidas, para resgatar vidas da escravidão de Satanás. E isto, irmãos, é meu dever e é teu dever. Isso, amados, é um chamado para mim e para você. Então nós precisamos entender que hoje, o nosso foco de vida é Cristo Jesus. Se a igreja está envolvida numa série de movimentos, se a igreja está envolvida numa série de práticas, algumas que nós vemos claramente que são contrárias aos princípios de Deus, estas sim, já podemos descartá-las de início. Se você vê, irmãos, que estão colocando a divindade de Deus em atos, em ações, nós podemos pular fora disso aí, porque é claro que está errado.
Mas há muitas situações que nós não vamos entender de início. Mas claro, quando eu coloco o meu coração no Senhor, quando eu coloco minha vida nas mãos do Todo-Poderoso, eu receberei o discernimento, a direção e com certeza o Espírito Santo de Deus não me deixará no engano, porque o Espírito de Deus, ele acampa dentro de nós e ele nos dá a direção que nós precisamos. Mas eu preciso, como eu disse antes, que minha vida esteja em comum acordo com Deus. Mas Elias Oliveira, o que fazer então? Elias Oliveira, nesse mundo tão complicado, que igreja ir? Onde congregar? O que fazer? Já não sei mais o que fazer, porque há tantas coisas. É você que fala isso, é outro pastor que fala outra coisa. O que é? Como eu posso agir? Eu quero falar para você, não sou dono da verdade, porque a verdade é Cristo Jesus e Ele é soberano. Mas que você busque a verdade de Deus para a tua vida com todas as forças do teu ser. Que você procure viver os princípios divinos de Deus, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida de doar-se por completo e mergulhar na leitura da palavra, no desenvolvimento de uma vida reta, de uma vida pura, de uma vida santa, de uma vida de propósitos diante de Deus, porque quando nós temos uma vida de propósito diante de Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida também. Sim, irmãos, quando eu tenho propósito, quando eu tenho objetivos, o nosso objetivo maior, claro, é satisfazer aquele que nos chamou, é satisfazer aquele que nos arregimentou, como diz Paulo, é satisfazer aquele que nos comprou a preço de sangue. Quando nós colocamos isso lá dentro do nosso coração, lá no nosso íntimo, o Espírito de Deus virá sobre nós como uma nuvem e nos envolverá e nos trará consciência de pecado, fará com que venhamos enxergar o pecado na nossa vida, aquilo que é errado na nossa vida. Seremos chamados a uma purificação e a uma restauração verdadeira em nosso viver. E quando isso acontecer, irmãos, nós teremos uma comunhão poderosa, íntima, maravilhosa com Deus. E essa comunhão independe da entidade religiosa, independe da igreja, independe de um local para congregar, mas depende sim de estar debaixo da sombra das asas do Todo-Poderoso. Isso que é mais importante. Isto que é mais importante para nós. É bom estarmos numa igreja? Sim, é bom. É errado? Não. Deve estar. Mas se a igreja é problema na tua vida, se a igreja não traz bênção na tua existência, se a igreja não te ajuda, se a igreja complica a tua vida com Deus, se a igreja te faz tropeçar, se a igreja te faz pecar, melhor que você não esteja ali. Oh, irmãos, ame primeiro a Deus. Ame em primeiro lugar o Senhor, e nós não podemos permitir que a nossa carne venha frutificar, irmãos, presta atenção, nós não podemos dar lugar à nossa carne. E quantas vezes nós damos lugar à nossa carne em consequência daquilo que nós vemos na igreja, em consequência daquilo que nós vemos ao nosso lado, naquela sociedade na qual nós estamos inseridos. Mas nós não podemos nos deixar contaminar. Porque o Senhor, meu irmão, não vai te desculpar quando você apresentar diante dele no dia do juízo. Ah, Deus, mas foi o pastor que falou que era dessa forma. Ah, Senhor, foi o pastor, foi o apóstolo, foi o bispo, foi o diácono que falou que era desta forma que nós deveríamos agir. Eu me coloquei assim porque eu fui levado. Isto não é desculpa, não é desculpa. Nós precisamos entender que a partir do momento que você abre a tua vida para o Senhor, o Espírito de Deus é que dirige a tua vida. E você quer um exemplo? Deixe-me dar um exemplo que foi realidade. Eu quero citar para você Abrão. Abrão, que posteriormente foi chamado de Abraão e depois denominado como pai da fé. Esse camarada, meus amados, vivia numa região pagã, numa família pagã. Cultuavam um tanto de deuses, mas era um homem que tinha sede de Deus no seu coração. Era um homem que desejava ardentemente conhecer Deus verdadeiro.
Mas mesmo em meio àquela sociedade, mesmo em meio àquela toda situação na qual ele estava inserido, ele não se deixou levar, ele não se deixou dominar, porque ele desejava conhecer Deus. Mas um dia o Senhor se manifestou a ele, Deus se manifestou poderosamente a ele. E veja, irmãos, ele não tinha um pastor. Ele não tinha um pastor para falar de Deus para ele, não tinha um profeta, não tinha um apóstolo, não tinha um presbítero. Ele, sozinho, teve contato com Deus, teve acesso a Deus. Deus se revelou. E outro detalhe, ele também não tinha uma Bíblia. Não tinha uma Bíblia. Ele não tinha um manual de fé como nós temos hoje. Mas mesmo assim Deus se manifestou àquele homem, e aquele homem entendeu que era Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, seja qual foi o nome que ele deu para Deus, mas o Todo-Poderoso, o Soberano, e ele escutou a Deus, ele atendeu a Deus, ele saiu do meio onde estava, deixou a sua família, deixou as práticas religiosas da família e partiu com um chamado. Foi, atendeu, teve fé, confiança, sozinho aprendeu de Deus, viveu com o Senhor em fidelidade, em obediência. Posteriormente nós vemos tudo aquilo que Deus fez naquela vida. Nós lemos na palavra de Deus como Deus o abençoou, como Deus ratificou aquela confiança. E posteriormente ele é denominado como pai da fé. É isto que acontece, irmãos, com aqueles que querem Deus nas suas vidas. Nós não precisamos necessariamente estarmos amarrados a princípios ditados por homens, mas precisamos sim, claro, isto com todas as nossas forças, estarmos envolvidos, envoltos em princípios que nos são dados por Deus. Princípios verdadeiros, reais, princípios imutáveis que nos são dados por Deus através da sua palavra. Hoje temos uma facilidade, hoje nós temos à nossa disposição um manual de fé, temos a Bíblia que nos ensina no Novo Testamento todas as ações que nós devemos tomar para agradar a Deus e também para conhecer a verdade, e a verdade é Cristo. Mas você precisa fazer por onde? Ficar sentado esperando essa revelação dificilmente acontecerá. Tu precisas correr para os pés de Cristo, precisa colocar-se aos pés de Cristo, clamar pela presença do Senhor, pagar o preço que é exigido, pagar aquilo que Deus quer para você, não financeiramente falando, mas é o sacrifício, a tua disponibilização diante de Deus, é o teu ofertar-se para Deus, meu amado. É disso que Deus se agrada e é isso que Deus quer que você faça. E a partir do momento que você faz dessa forma, eu quero afirmar para você, amados, que o Espírito Santo de Deus vai lhe dar entendimento e você vai compreender que não é o pula-pula, não é isso, não é aquilo. Ah, é o véu, é sem véu, é com calça comprida, sem calça comprida, é com decote, sem decote, é com pulo, sem pulo, com dança, sem dança. Você vai compreender aquilo que Deus quer, meu amado, que está muito acima disso, porque não é movimentos, não são ações, apenas isso, mas é um coração rendido e dobrado aos pés de Cristo Jesus. Precisamos sair do legalismo, porque nós vivemos o tempo da graça, e é no tempo da graça que somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não mais seguimos normas que nos foram dadas por homens, mas seguimos a princípios definidos por Deus, que são princípios vivos que se revelam na nossa vida sempre que nós queremos e buscamos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo e Cristo vos libertará. Amém? Esta é a verdade do Senhor para a tua vida. Se existe confusão hoje na tua mente, procura primeiro acertar-se com o Senhor. Procura primeiro consagrar-se a Deus. Faça uma revisão da tua vida detalhadamente. Anota na tua vida, pegue um caderno, um papel, sei lá, uma caneta e vai escrevendo aquilo que você gosta. Escreva aí, uma coluna, o que eu gosto, na outra coluna, o que Cristo gosta. Aí você vai escrevendo aquilo que você gosta. Gosto das novelas. E Cristo? Cristo não gosta. Vamos lá. Mentira é normal na minha vida. Na outra coluna de Cristo. Cristo diz que a mentira é do diabo.
Vai lá, vai escrevendo isso aí, vai escrevendo aquilo que é comum na tua existência e coloca no outro lado da coluna qual é a visão de Cristo para estas ações. E pesa depois, meu irmão. Quem é que está vencendo nessa luta? As tuas ações ou as ações de Cristo? Se porventura Cristo Jesus perdeu para você, perdeu no aspecto que as ações que você pratica não estão de acordo com os princípios de Deus. Então, consequentemente, Jesus perdeu para você. Então, se Jesus perdeu para você, é tempo de rever os teus conceitos, é tempo de rever teus princípios, é tempo de rever toda essa situação e adequar a tua vida à segunda coluna. E a segunda coluna é aquilo que Cristo quer, é aquilo que Cristo aprova. E é dessa forma que nós vivemos. E é desse jeito que nós nos movemos. É assim que nós vamos agradar a Deus. É assim que nós vamos ser um com Cristo Jesus. E é desta forma que nós vamos passar pela porta estreita e vamos trilhar pelo caminho e vamos chegar até os céus, porque a porta estreita com certeza é Cristo Jesus e o caminho é o próprio Cristo. É o Cristo que nos leva ao Todo-Poderoso. Mas eu só posso passar pelo caminho se eu atravessar a porta estreita. E para passar pela porta estreita, eu tenho que passar pelo detetor de pecado. E se eu estiver com pecado, vai apitar, a porta vai travar e eu não vou conseguir passar, não terei acesso ao caminho. Você entende, amado? Você entende, minha irmã? É por isso que a coisa é mais séria do que parece. A situação espiritual é extremamente séria e eu não posso dar lugar para o diabo na minha existência. Vamos fazer uma conferência, vamos fazer uma análise de vida, vamos enquadrar a nossa vida na vontade do Senhor, porque quando nós enquadramos a nossa vida na vontade de Deus, não vamos necessariamente depender da entidade religiosa, mas sim daquele que é dono dos céus e da terra, Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, para que Ele venha adentre o nosso coração, lave a nossa vida, nos purifique e nos coloque de acordo com seus princípios. Esta sim é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque a palavra de Deus nos fala de forma clara, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Precisamos pesar os atos dos nossos ministros para analisarmos e vermos se eles estão agindo segundo princípios divinos ou segundo o engano de Satanás. Se porventura as ações estão segundo os princípios de Satanás, é tempo de pularmos fora, é tempo de abandonarmos, é tempo de mudarmos, é tempo de nos voltarmos para o Todo-Poderoso, porque Deus deseja isso para nossas almas. Que Deus te abençoe, meu irmão, que esta palavra seja um abrir de mente para você, para que você entenda que é melhor amar o Senhor acima de todas as coisas e viver Deus em todos os momentos da nossa vida, mesmo que isso nos custe, talvez uma membresia em igreja, uma inimizade. Nesse aspecto, a inimizade é válida, viu, irmãos? Quando as pessoas se tornam inimigas da gente, porque nós somos fiéis a Deus, fazer o quê, não é? O que importa é ser fiel ao Senhor acima de todas as coisas. E vamos nos colocar, irmãos, de uma forma que o Senhor nos aprove, que o Senhor olhe dos céus e dê um ok para nossas vidas. Amém? Vamos estar atentos a isso, porque essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, abrindo a tua mente e fazendo você entender que o amor ao Senhor precisa ser total. Amém? Que Deus te abençoe.